Angolanas, angolanos, ilustres jornalistas. Cumpre-me anunciar que o Grupo Parlamentar da UNITA, no exercício da sua competência política e legislativa, concluiu a elaboração do projeto de lei orgânica de institucionalização das autarquias locais. O projeto vai agora ser distribuído à sociedade para recolha de contribuições durante um mês, fim do qual será consolidado e dará entrada no gabinete da senhora Presidente da Assembleia Nacional para agendamento e discussão com caráter de urgência. Esta lei é em si mesma um teste à vontade política das autoridades públicas de aceitar a democracia, viver em democracia e praticar a democracia. Por isso, antes de apresentar o seu conteúdo, importa fazer uma breve resenha histórica da sua necessidade. A transição constitucional de Angola, iniciada na sequência dos acordos de Bicesse, em 1991, de um regime de partido-Estado para um regime democrático, teve o seu início no plano material com a Lei Constitucional de 1992 e terminou no plano formal com a aprovação da Constituição de 2010. Depois de 2010, não há mais transição. A Constituição manda o Estado dividir o poder e os recursos públicos com os cidadãos, através de órgãos eleitos por estes em todos os municípios do país. As autarquias organizam-se nos municípios. Assim estabelece o artigo 218 da Constituição da República de Angola. Se os municípios forem 164 municípios, as autarquias organizam-se nos 164 municípios. Se os municípios forem 325, as autarquias organizam-se nos 325 municípios do país. As autarquias são entidades jurídicas territoriais autônomas em relação ao Estado, formadas pelas pessoas neles residentes, para governarem os assuntos públicos locais desses municípios, através de órgãos próprios representativos das respectivas populações. O Estado é só um, mas os níveis de governação são dois. As autarquias municipais respeitam e promovem o princípio do Estado unitário, a indivisibilidade e a inviolabilidade do território nacional, mas concretizam também a democracia participativa, a descentralização política e administrativa e a autonomia local nos termos da Constituição e da lei. Se não houver no país estes dois níveis da administração pública, a administração central dirigida pelo Presidente da República e a administração local autônoma, descentralizada, dirigida pelos cidadãos eleitos, pelos membros das autarquias, o país fica atrasado. Porque não é possível governar com êxito os territórios todos os municípios, a partir de um só centro de poder. É preciso descentralizar. A descentralização significa transferir atribuições e competências do Estado para um ente jurídico distinto deste. No caso, este novo ente é uma pessoa jurídica coletiva, as autarquias locais, definidas como pessoas territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em cada município. Os gestores públicos da democracia não podem pertencer só a um partido, nem podem ser nomeados só por um poder. Têm de ser eleitos pelo povo. Os contratos do país não podem ser celebrados ou autorizados só por uma pessoa. É preciso partilhar as responsabilidades com entes autônomos, representativos, para garantir a pluralidade e o progresso do país. A autonomia local comporta as dimensões organizativa, regulamentar, administrativa, financeira e patrimonial definidas por lei. Os órgãos autônomos das autarquias gozam de plena liberdade de decisão e gestão dos recursos financeiros
e do seu patrimônio nos termos da Constituição e da lei. Povo angolano, nos últimos 30 anos, o país tem dado alguns passos no sentido da desconcentração, mas não deu passos decisivos no sentido da descentralização política e administrativa, no sentido da autonomia local. Registramos alguns avanços, mas tem havido mais recuos do que avanços. Alguns exemplos. Em 2007, o Presidente da República anuncia um plano de normalização constitucional de 3 pontos. Eleições legislativas em 2008. Eleições presidenciais em 2009. Eleições autárquicas em 2010. Foram realizadas as eleições legislativas em 2008, mas não foram realizadas as eleições presidenciais em 2009, nem as eleições autárquicas em 2010. O Presidente da República desrespeitou os angolanos, ignorou a Constituição e não honrou a sua palavra. Em 2010, o Ministro da Administração do Território prometeu a implementação das autarquias locais e realização de eleições autárquicas em 2012, de forma gradual e depois de uma experiência piloto. Chegados em 2012, os angolanos de todos os municípios foram convocados para eleger o Presidente da República, o Vice-Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional, mas não foram convocados para eleger o seu Presidente da Câmara, que cuida dos assuntos do posto médico do bairro, das creches, da distribuição da água no bairro e a prossecução de outros interesses específicos dos cidadãos. Em 2012, o Manifesto Eleitoral do MPLA garantia que, em caso de vitória, as autarquias seriam implementadas e as eleições autárquicas seriam realizadas em 2014, de forma gradual em alguns municípios. O ano de 2014 terminou e não houve eleições autárquicas. Ainda em 2014, a primeira iniciativa legislativa sobre o poder local foi apresentada pelo Grupo Parlamentar da UNITA, em março de 2014, tendo o Grupo Parlamentar do MPLA chumbado o projeto de lei orgânica do Sistema de Organização e Funcionamento do Poder Local numa votação histórica, com 144 votos contra do MPLA e 31 votos a favor de toda a oposição, UNITA, Casa CE, PRS e FNLA. É importante os angolanos recordarem-se deste dado histórico. 2014, a primeira iniciativa legislativa para a implantação do poder local foi rejeitada pelo MPLA, o partido do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Em 2015, em maio, a Assembleia Nacional aprovou o Plano de Tarefas Essenciais para a preparação e realização das eleições gerais e autárquicas. Foram identificadas e aprovadas 8 tarefas essenciais para a preparação das autarquias, a saber, preparação das condições técnicas e logísticas para a realização do registro eleitoral oficioso em todo o país, promoção da discussão e aprovação da legislação sobre a administração local do Estado e sobre o poder tradicional, promoção da discussão e atualização da legislação de suporte à realização das eleições gerais até o primeiro semestre de 2016. Realização de um diagnóstico exaustivo sobre o estado atual dos recursos humanos, financeiros, infraestruturas e outros necessários à implementação das autarquias locais no país até agosto de 2015. Promoção da realização do processo de delimitação territorial, definindo corretamente os limites territoriais de cada circunscrição autárquica e outros elementos necessários, segundo semestre
de 2015. Promoção da avaliação do potencial de arrecadação de receitas pelos municípios até o fim do segundo semestre de 2015. Promoção da discussão e adoção da legislação de suporte à realização das eleições autárquicas até março de 2016. Promoção das condições efetivas para a convocação das eleições autárquicas. As tarefas foram realizadas, mas as autarquias não foram implantadas. E por que não foram implantadas? Chegados a 2018, o Presidente da República anuncia a sua decisão de implantar as autarquias e realizar eleições autárquicas em 2020. O Presidente da República elabora propostas de lei para a implantação das autarquias que são discutidas em reuniões do Conselho de Ministros, e posteriormente remetidas à Assembleia Nacional para aprovação. As propostas de lei foram submetidas à consulta pública entre 1 de junho a 31 de julho de 2018. Realizaram-se no país fóruns de discussão que produziram dezenas de conclusões e recomendações. O Governo cria a página da internet autarquias2020mat.gov.au para a interação com os cidadãos. Eu repito, o Governo cria a página da internet autarquias2020@mat.gov.au. Interação com os cidadãos. Criou-se um forte consenso nacional de que as autarquias municipais devem ser mesmo implantadas. Só falta decidir sobre se devem ser implantadas todas ao mesmo tempo ou gradualmente. Isto em 2018. Em 2019, a pedido do Presidente da República, a Comissão Nacional Eleitoral elabora a proposta orçamental das eleições autárquicas de 2020, que remete ao Presidente da República junto com o seu plano para a preparação, organização e realização das eleições autárquicas. O Ministro da Administração do Território reitera também a decisão governamental de realizar eleições autárquicas no ano de 2020. O país chegou a 2020 e não realizou as eleições autárquicas. O Presidente da República desrespeitou os angolanos, ignorou a Constituição e não honrou a sua palavra. Em 2022, realizaram-se as terceiras eleições gerais, as quintas no cômputo geral. Na campanha eleitoral, o Presidente da República ressuscita a promessa de realização de eleições autárquicas, desta vez para 2023 ou 2024. Porém, 2 meses depois, no seu discurso sobre o Estado de Nação, o Presidente da República volta a falar de autarquias, mas não refere nenhuma data. Anuncia a sua intenção de transformar comunas e municípios. No ano seguinte, em 2023, o Presidente esquece tudo o que disse antes sobre as autarquias e anuncia a sua intenção: criar administrações municipais fortes para prestar serviços aos cidadãos. Para o efeito, anuncia a sua decisão de proceder a uma alteração da divisão política administrativa do país, visando triplicar o número de municípios do país, sem, contudo, os transformar em pessoas coletivas territoriais autónomas, dotadas de personalidade jurídica, para poderem prestar serviços aos cidadãos através de órgãos eleitos, como manda a Constituição. Criou para efeito a Comissão Interministerial para a alteração da divisão política administrativa do país. Os angolanos ficaram decepcionados. É deste ambiente político institucional que surge a necessidade de a Assembleia Nacional velar pelo cumprimento da Constituição e pela boa execução das leis já aprovadas, a fim de se organizar democraticamente o Estado a nível local,
de forma a assegurar que o Estado partilhe com os cidadãos, organizados em autarquias, os recursos públicos necessários para a prestação de serviços públicos locais, como estabelece a Constituição. Do debate público ocorrido em 2018 e em 2019, ficou claro que as autarquias são mais do que necessárias, que o país está maduro, está mais do que preparado. Todos querem autarquias. O que dividia os angolanos era o gradualismo, que foi removido da Constituição em 2021. Eu repito, o que dividia os angolanos era o gradualismo, que foi removido da Constituição em 2021. Agora, só nos falta cumprir a Constituição e aprovar a única lei que falta para o país sair da situação vergonhosa de ser o único país que se afirma democrático e que não tem autarquias. O Estado angolano é o único da região da SADC que não tem autarquias locais. Não partilha a gestão dos assuntos locais com os cidadãos, através de órgãos eleitos pelos cidadãos. Esta lei que nos falta está aqui. A lei que falta está aqui. Projeto de Lei Orgânica da institucionalização das autarquias locais. Não há mais desculpas. Esta lei que nos falta está aqui. É a Lei Orgânica da institucionalização das autarquias locais. É um draft. É um projeto. É a contribuição do Grupo Parlamentar da UNITA para a realização das autarquias locais. A lei que cria as autarquias locais nos municípios da República de Angola define o seu leque específico de competências e estabelece o quadro legal mínimo para a organização de entes intermunicipais necessários e para a transferência de atribuições e competências do Estado para as autarquias municipais nos termos da Constituição. A designação de cada autarquia municipal corresponde ao nome do respectivo município. Os limites geográficos de cada autarquia são os limites geográficos do respectivo município. Cada cidadão residente no território da República de Angola é parte constituinte e integrante de uma só autarquia municipal. É membro da autarquia. Nenhum residente pode constituir, integrar ou ser membro de mais do que uma autarquia municipal. A lei fixa o prazo de 6 meses para os membros das autarquias municipais atualizarem a sua residência pretendida e efetiva, de forma que esta corresponda sempre à residência indicada no bilhete de identidade. Cada cidadão deve manter atualizada a sua residência junto das autoridades competentes, numa base permanente, para que possa votar. Lembrar sempre que nas eleições autárquicas, cada município só pode votar no seu próprio município. Os votos de um município não se misturam com os votos de outros municípios. São eleições locais. Só os votos do município contam para eleger o presidente da Câmara Municipal e os membros da Assembleia Municipal. Povo angolano, senhores jornalistas, o objetivo estratégico das autarquias locais é assegurar a resolução dos problemas locais das pessoas, pelas próprias pessoas que vivem nos municípios. É inscrever as necessidades coletivas das pessoas no Orçamento Geral do Estado, por segmentos territoriais, ou seja, por autarquias locais. Uma vez inscritos e aprovados, cada autarquia municipal executa o seu orçamento, de acordo com as regras de execução orçamental aprovadas por lei. E desta execução, cada gestor local eleito, cada presidente da Câmara Municipal, presta aos membros eleitos
da Assembleia Municipal. Ou melhor, desta execução, cada gestor local eleito, cada presidente da Câmara presta contas aos membros eleitos da Assembleia Municipal. Esta é a grande diferença entre a administração local do Estado, dirigida por um governador ou administrador não eleito, nomeado pelo poder central em Luanda, e a administração local autônoma ou autárquica, dirigida por um presidente da Câmara eleito pelos eleitores do município, os membros da autarquia. Os membros nomeados da administração central do Estado não têm autonomia financeira. Os membros eleitos pela autarquia têm autonomia financeira. Os membros nomeados pela administração local do Estado são todos de um só partido, de uma família política. Os membros da autarquia são de todas as famílias políticas, inclusive dos cidadãos que não têm partido político. São cidadãos livres, que só prestam contas à Assembleia Municipal, nos termos da Constituição e da lei. Povo angolano, depois desta lei ser aprovada, não haverá mais pessoas nomeadas pelo Poder Central não partilha a gestão dos assuntos locais. Os próprios cidadãos elegem os seus representantes municipais para administrar os assuntos públicos locais. Os eleitos prestam contas aos eleitores de forma regular. Serão várias unidades orçamentais autônomas a trabalhar de forma responsável para o desenvolvimento harmonioso e integral do nosso país, ao invés de ser uma só pessoa. Vários centros de decisão, várias cabeças a pensar, não apenas uma cabeça a pensar. Esta lei vem estabelecer as competências específicas que o Poder Central deve transferir já para o Poder Local, nos domínios da educação, da saúde, da energia, das águas, da ciência, da cultura, dos transportes, das comunicações, etc. Povo angolano, há mais 3 áreas críticas da governação participativa, às quais a lei da institucionalização das autarquias locais dedica particular atenção: saneamento básico, habitação e ação social. No domínio do ambiente e saneamento básico, a lei estabelece particular prioridades. Em primeiro lugar, deveremos investir massiva e de forma sustentada na educação dos munícipes, de forma a introduzir no país, no médio prazo, uma nova atitude, uma nova cultura sobre higiene, as doenças evitáveis e a gestão do lixo a partir de casa, lá onde ele é produzido. No domínio da habitação, passa a ser competência das autarquias locais disponibilizar terrenos para a construção de habitação social. Como se diz aqui na gíria, o business dos terrenos das administrações municipais e dos governos provinciais acabou. Promover programas de habitação e custos controlados de renovação urbana. Garantir a conservação e a manutenção do parque habitacional privado e cooperativo, designadamente através de regulamentos e multas para pinturas irregulares e obras de manutenção, reparação e restauração de edifícios. Nós temos edifícios nas nossas cidades que desde o tempo colonial nunca mais foram restaurados, nunca sequer tiveram mais uma pintura. Com as autarquias municipais, esta vergonha acabou. No domínio da ação social, compete às autarquias municipais o planeamento, a execução e gestão de investimentos educacionais massivos no capital humano, envolvendo várias tarefas. A lei estabelece também competências específicas nas áreas de defesa do consumidor. Desce com mais anos de espera por instalações luxuosas que contrastam
contra a situação de pobreza extrema em que vivem os cidadãos. A mitigação das necessidades sociais e a melhoria das condições de vida na vizinhança por via da prestação de serviços públicos locais por entes autônomos da cidadania, portanto as autarquias, constituem objetivos e benefícios de valor mais elevado e dignificante do que a ausência de instalações físicas pomposas, mobiliário lustroso e outro equipamento não vital para o trabalho prático de emergência que é necessário desenvolver para aliviar as necessidades coletivas das populações lá onde se encontram. Os membros das autarquias locais, tanto autarquias municipais, a UNITA, Frente Patriótica Unida, está empenhada em dialogar com todos os poderes públicos envolvidos e com a sociedade para promover a democracia participativa e tornar as autarquias uma realidade em Angola durante a presente legislatura. Este é o nosso contributo para a municipalização ou aproximação dos serviços públicos ao cidadão, que deve ser feita sempre nos termos da Constituição, por via da descentralização política administrativa e da autonomia local, transferindo para os novos entes territoriais certas atribuições e competências do Estado previstas na Constituição. É o que se pretende concretizar com a lei orgânica da institucionalização das autarquias locais. Esta é a lei que faltava para Angola ter autarquias e funcionar. Ela simboliza todo o processo legislativo sobre as autarquias iniciado em 2014, retomado em 2017 e injustificadamente interrompido em 2021. A sua aprovação tornou-se um imperativo político e social, uma necessidade, uma emergência, para a legitimação política do Estado e para a restauração da confiança nas instituições da República. A Assembleia Nacional deve aprovar a lei que falta para proteger a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado e transmitir-lhe a esperança de que a legislação que aprovou sobre as autarquias em 2018 e 2019 não foi uma mera manobra de diversão, mas que foi feita de boa fé para devolver mesmo o poder local ao povo, cumprir a Constituição e tirar as autarquias do papel, finalmente. A aprovação da lei orgânica da institucionalização das autarquias locais traduz-se também na salvaguarda da integridade e da imagem do Estado como pessoa de bem. O seu impacto social e econômico é imensurável, pois a sua implementação efetiva produzirá a maior transformação social e administrativa que Angola já experimentou nas últimas décadas. A esperança vai renascer e Angola vai realizar o desenvolvimento, a prosperidade, a dignidade e a felicidade. Os cidadãos sentir-se-ão respeitados, porque um dia foram convidados a participar e fornecer pareceres. Realizaram-se fóruns e seminários, produziram-se conclusões e recomendações, tudo na expectativa de poderem participar no exercício do poder local democrático e contribuírem para melhorar as suas próprias vidas e dos seus vizinhos. Esta expectativa, esta confiança nas instituições não pode ser traída agora pela Assembleia Nacional, que é o órgão representativo de todos os angolanos e exerce o poder legislativo do Estado. Como tem-se dito que há, e temos ouvido, que há vontade política de todos para descentralizar o poder, convidamos os angolanos todos a participar, dando o seu contributo para o enriquecimento deste projeto. Todas as críticas, sugestões e contribuições serão bem-vindas. Muito obrigado. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor.
questões. A primeira, o que é que difere este projeto de lei com o pacote legislativo autárquico já na Assembleia Nacional e aguarda assim pela discussão e aprovação definitiva? A outra questão, que garantias é que a UNITA tem de que esse projeto de lei vai ter pernas para andar, uma vez que o MPLA ainda detém a maioria no Parlamento? A última questão, o presidente da UNITA garantiu recentemente a realização de protestos, uma forma de pressão para que as eleições autárquicas sejam realizadas ainda este ano. Quando é que começam essas pressões para que efetivamente o desejo da UNITA seja alcançado? Muito bem, eu vou começar pela última questão. Com a apresentação deste projeto de lei, dessa iniciativa de deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, o Grupo Parlamentar da UNITA é um órgão executivo que depende politicamente do Presidente, como o jornalista acabou de citar as palavras do Presidente. Queremos deixar bem claro que as desculpas para o não agendamento da discussão e votação final global da lei que cria as autarquias, essas desculpas estão ultrapassadas. Se, depois de termos ouvido várias vozes, o Presidente da República, o Presidente do MPLA, distintos membros do Executivo, distintos dirigentes do MPLA, assumirem publicamente a sua vontade de realizar autarquias, se depois desses discursos bonitos, quando o Grupo Parlamentar da UNITA der entrada na Assembleia Nacional, virmos a constatar manobras dilatórias, os angolanos terão todas as razões, mas algumas de sobra, para se manifestarem e exigirem autarquias. O momento vai ser definido pela postura do regime. O que é que difere esta iniciativa da que já existe na Assembleia? Do ponto de vista legal, a diferença, do ponto de vista legal, uma é proposta, tanto a do governo, e outra é projeto, do ponto de vista formal. Em rigor, o que difere é a vontade de realizar autarquias. A proposta do MPLA, feita pelo governo, deu entrada em 2017, passados 7 anos, ainda não foi aprovada, porque falta vontade política. O projeto de lei que vai ser apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA vai dar entrada na Assembleia Nacional com caráter de urgência. E vamos mobilizar a cidadania para exigir que tal se cumpra. Nos termos da Constituição e da lei, um determinado número de deputados pode exigir o agendamento de qualquer assunto com caráter de urgência. É o que vamos fazer. O senhor Presidente da República, na qualidade de Presidente do MPLA, disse publicamente, na abertura do ano político do MPLA, que se não temos autarquias é porque a Assembleia Nacional não quer fazer. Então nós estamos aqui em representação do povo para dizer que queremos autarquias e a nossa contribuição é esta. Garantias. Portanto, nós vamos fazer, não diria confiança, vamos dar benefício de dúvida às declarações do Presidente do MPLA, que dirige o grupo parlamentar que detém a maioria parlamentar na Assembleia Nacional. Portanto, a primeira garantia que temos é da palavra do Presidente da República. Mas a prática vai ser o critério da verdade. Quanto a isso, não podemos julgar. Bom dia a todos. Estou Jacinto, sou jornalista da Rede Geração. Sinto-me ultrapassado em algumas questões. Pergunto-lhe apenas, Sr. Presidente, o que é que o Grupo Parlamentar da UNITA fará caso a proposta seja rejeitada, por exemplo, assim como aconteceu com a proposta, com o projeto de lei sobre
manifestações. Bem, os jornalistas vão responder. Portanto, os deputados fizeram a sua parte. Aqui queremos deixar bem claro que a partir de hoje começa oficialmente no quadro do calendário definido pelo grupo parlamentar consulta pública. Vamos distribuir este projeto para todos. Portanto, a quem viola os direitos de cidadania. E fica mesmo bem claro que vamos nos mobilizar. Os deputados vão se mobilizar, vão se juntar ao povo. Não vamos permitir que sejamos permanentemente desrespeitados no nosso país. Não se pode aceitar. O momento é agora. A cidadania tem que vencer. A participação do cidadão na gestão da coisa pública está na Constituição, está no texto constitucional desde 1991-92. A lei constitucional. Portanto, são 30 anos que não temos autarquias. É uma vergonha. E nós não podemos compactuar com esta vergonha. O momento é agora. E volto a repetir, a nossa postura vai depender da postura da maioria parlamentar, vai depender do regime. Sr. Deputado, muito bom dia. Wilson Capemba, Rádio Eclésia. Na última plenária, o Presidente da Assembleia Nacional deu nota de que o projeto de lei das autarquias locais caducou com o fim da legislatura. Que fim é o cabo? Toda a discussão que se teve em relação ao diploma caiu por terra? Eu gostaria de solicitar ali o meu telefone, faz favor. Vamos recordar as palavras da senhora Presidente da Assembleia e vamos depois consultar o que diz a Constituição. Eu peço a vossa particular atenção. Para não falarmos no vazio. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, duas notas. Primeiro queria recordar que ontem, no ponto prévio, solicitamos 2 esclarecimentos. Um da parte da senhora Presidente, outro da parte do senhor Ministro. Esclarecimentos não foram dados. Não, só um minutinho aqui. Vamos só quando aqui. Você graduou ali 5 autarquias. Nas próximas eleições já. Essa é a primeira questão. A segunda questão. Eu vou só até a resposta da senhora Presidente. Recordar. E do costume, a força, dura 2000, nacionalização das senhor também gostaria pelo forço 17.2 entrou a proposta de institucionalização das autarquias locais. Entrou nesta Assembleia Nacional na legislatura 2017-2022, que pela força do regimento e do costume parlamentar, as leis concretizam o programa de governo ou estratégia dos partidos políticos com assento parlamentar e a legislativa pode ser exercida pelos deputados, pelos grupos parlamentares e pelo Presidente da República. Isso é o número 1. Número 2, os órgãos do Poder Judicial podem apresentar contribuições sobre matérias relacionadas com a organização judicial, o estatuto dos magistrados e o funcionamento dos tribunais. Número 3, reveste a forma de projeto de lei a iniciativa legislativa exercida pelos deputados e pelos grupos parlamentares. Número 4, reveste a forma de proposta de lei a iniciativa legislativa exercida pelo Presidente da República. Número 5, os cidadãos organizados em grupos e organizações representativas podem apresentar à Assembleia Nacional propostas de projetos de iniciativa legislativa, nos termos a definir por lei. Número 6, com muita atenção, não podem ser apresentados projetos e propostas de lei que envolvam no ano fiscal em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado, fixadas no orçamento, salvo as leis de revisão do Orçamento Geral do Estado. Eu repito, o número 6 do artigo 167. Não podem ser apresentados projetos e propostas de lei
leis que envolvam, no ano fiscal em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado, fixadas no orçamento, salvo as leis de revisão do Orçamento Geral do Estado. Antes de responder à questão, só para recordar perguntando: a divisão política administrativa que o governo quer fazer, aumentar de 18 para 20 províncias, de 164 municípios para 325, não aumenta despesas do Estado? Esta proposta de lei, nos termos da Constituição, é ilegal. É inconstitucional. Vamos ter 2 governadores novos, até podem ser 4 vice-governadores, porque a província tem 2, outros têm 3. No caso daquelas 2 podem ser 2. Vamos ter 4 vice-governadores. Vamos ter mais 161 administradores municipais, 161 administradores adjuntos. Depois, a máquina toda administrativa de cada município. Os helicópteros para chegar ao Rebum. Pronto. Aumenta despesas. Está aqui. Isso foi levantado por uma deputada da UNITA, do parlamentar da UNITA, desculpa. Mas nem sequer o governo olhou para isso. É ilegal, é inconstitucional a proposta atual. Vamos agora para o regimento. Processo legislativo. Artigo 186. Formas de processo. São formas de processo legislativo as seguintes: processo legislativo comum, processo legislativo especial, processo legislativo de urgência. Pois temos processo legislativo comum. É o caso. Vamos para o artigo 191. Estamos a falar do regimento. Estamos a citar o regimento. Limites da iniciativa. Não podem ser apresentados projetos de lei ou propostas de lei que, a linha A, contrariem os princípios da Constituição ou suas normas. Contrariem lei de hierarquia superior. Não definam concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 2. Os projetos de lei e as propostas de lei rejeitados pelo plenário não podem voltar a ser apreciados na mesma sessão legislativa. Eu repito aqui. Os projetos de lei e as propostas de lei rejeitados pelo plenário não podem voltar a ser apreciados na mesma sessão legislativa. Acontece que a proposta de lei que foi apresentada pelo governo foi votada na generalidade. Estava em discussão na especialidade. Não foi rejeitada. Temos também o artigo 192, que reproduz o texto, uma norma da Constituição. Não podem ser apresentados projetos e propostas de lei que envolvam no ano fiscal em curso o aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado fixadas no orçamento, salvo as leis de revisão do Orçamento Geral do Estado. Vamos agora para a discussão na especialidade. Artigo 214. Temos o objeto e âmbito, início da discussão dos projetos ou propostas de lei, depois termo da discussão. A questão mais importante é aqui, o termo da discussão. Artigo 217. A discussão termina quando não houver mais oradores inscritos ou quando for aprovado um requerimento pela maioria dos deputados presentes para que a matéria seja dada por discutida e concluída. Não aconteceu. Esse requerimento não existiu e não aprovamos nenhum requerimento para dar como concluída a discussão. Aliás, não podíamos dar como concluída a discussão porque estávamos a discutir o primeiro capítulo, o primeiro artigo. Mas
Estávamos no primeiro artigo do primeiro capítulo. A discussão nunca podia terminar. Número 2. O requerimento previsto no número anterior não é admitido enquanto não tiverem usado a palavra se a pedirem 2 deputados de grupos parlamentares diferentes. Isso não aconteceu. Não havendo outros deputados inscritos para intervir, o requerimento só é admitido depois de pelo menos um orador por cada um dos restantes grupos parlamentares tiver tomado a palavra. Isto nunca aconteceu na Assembleia Nacional. Portanto, senhores deputados, desculpe, pronto, senhores jornalistas, obrigado pela atenção. Senhores jornalistas, era sofrível, foi sofrível, melhor dizer assim, foi sofrível ver e ouvir aqueles esclarecimentos foram dados. Do ponto de vista legal, não colhem. Não colhem. Portanto, ficou demonstrada a falta de vontade política da parte do regime. Portanto, não há mais outra desculpa. Mas as desculpas estão ultrapassadas. Portanto, se a Presidente diz que os deputados devem usar a iniciativa nos termos do artigo 167, estamos de acordo. Está aqui a proposta. Está aqui a nossa contribuição. Está aqui o nosso projeto. O projeto é a iniciativa dos deputados. A proposta é do Executivo. Portanto, toda aquela explicação dada não colhe. Não há nenhum costume que diga que uma lei que tenha sido discutida na leitura anterior já não pode prosseguir. Não é verdade. Isso não corresponde à verdade. É muita pena que tenhamos de fazer este jogo, mas não é verdade. Jéssica Leonardo, Rádio Essencial. Eu quero saber se a UNITA, como é que a UNITA olha para esta questão da divisão político-administrativa? Será que é uma estratégia do Executivo, isso do ponto de vista da UNITA, para adiar a implementação das autarquias? E quanto à questão das violações das leis, o Sr. Deputado fez aqui a leitura de algumas leis que não são cumpridas pela Assembleia Nacional. Como é que o Parlamento age, neste caso, como é que a bancada parlamentar da UNITA age quando as leis estão a ser desrespeitadas por quem devia respeitar? Bem, senhores deputados, vamos começar mesmo pela primeira questão da divisão político-administrativa. A divisão político-administrativa, a iniciativa do governo, é a manifestação clara de uma estratégia. Primeiro, adiar ad eterno a criação das autarquias locais. Segundo, com base nos resultados eleitorais de 2022, alterar a geografia eleitoral e buscar ganhos do ponto de vista administrativo. Portanto, é um expediente fraudulento. É um expediente fraudulento. Eu vou me explicar. Vou dar um exemplo concreto. Senhores deputados, desculpe, senhores jornalistas. Senhores jornalistas já se perguntaram, ou melhor, já teriam perguntado ao governo, por que da proposta inicial de dividir 5, 6 províncias, quando Cubango, Mochico, Lunda Norte, Malange, Uíge, o governo recuou só para 2 províncias? Os senhores já se interrogaram por que isso aconteceu? Se não se interrogaram, agora vamos explicar. Com base nos resultados eleitorais de 2022, a divisão de 5 províncias, inicialmente previstas, traria vantagens para a UNITA, para a Frente Patriótica, em 2027. As novas províncias, na parte correspondente a Malange, a Lunda Norte e a Uíge, com base nos resultados de 2022, seguramente trariam ganhos à UNITA, em termos de mandatos do ciclo provincial. E o regime recua. Com base nos resultados de 2022,
2022, as duas novas províncias, a parte Mochico Leste e a parte Cubango, se tivermos a olhar só para os resultados eleitorais, traz vantagem para o MPLA. O MPLA quer buscar administrativamente 8 a 10 deputados. A tendência atual, a tendência nos últimos pleitos eleitorais, mesmo sendo administrativa, o MPLA perde todos os ciclos eleitorais 10%. 2008 para 2012, 10%. 12 para 17, 10%. 17 para 22, 10%. Chegamos no limite, 51%. Para 2027, seguindo a tendência de 51 para 41. Para anular esta tendência de forma administrativa, fizeram a divisão, querem fazer a divisão administrativa. Nós sabemos disso. Aliás, já o dissemos na Assembleia. Estamos a voltar a reiterar aqui. É uma estratégia fraudulenta. Primeiro viola a Constituição e a própria lei. Mais grave, é um atentado à soberania. É fraude mesmo. Não há outra palavra a utilizar. É muita pena que nós tenhamos que estar sempre nestes períodos de suspeição alimentar. Há 3, 4 dias, estava com um deputado, estávamos a acompanhar, no sábado passado, um debate, um comício de um partido político em Portugal, realizado na cidade de Porto. No mesmo dia, também tinha ocorrido uma atividade de um outro partido político. Os órgãos de comunicação social cobriram todos. Todas as declarações dos líderes políticos passaram. E naquele momento eu disse ao meu colega, eu tenho saudades do futuro. Saudades do futuro. Em 2027, Angola realiza eleições. As eleições são livres, justas, transparentes, democráticas, competitivas. A imprensa dá tratamento igual. Os órgãos públicos, todos os órgãos agentes públicos dão tratamento igual aos concorrentes. O resultado eleitoral, a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, não aparece na discussão pública. Ninguém fala do registro eleitoral. Ninguém fala dos cadernos eleitorais. Cada um sabe onde vai votar. Eu tenho saudades do futuro. Mas custa alguma coisa realizarmos este sonho? Custa alguma coisa? Com tantos recursos? Com tanto bom quadro que Angola tem? Com tanto bom jornalista que gostaria de cobrir de forma igual? Os jornalistas aprenderam a fazer mesmo bom jornalismo. Mas depois surgem as ordens superiores, os comitês de especialidade. É uma vergonha. Comitê de especialidade de jornalistas do MPLA. Desde quando que um jornalista vai ser de um partido político? Jornalista é quadro no país. Comitê de especialidade dos médicos do MPLA. O médico é de um partido político. Isso é uma vergonha, estamos atrasados. Então, eu tenho saudades do futuro da Angola. Nós temos saudades do futuro da Angola. Temos saudades. Isso que nós queremos. Para que tanta manobra? Mas será que nós não aprendemos com os erros do passado? Olha o que se passou com o ex-presidente João Lourenço, não. O ex-presidente José Eduardo dos Santos. O senhor é um líder visionário, é isto e aquilo. Era tudo mais alguma coisa. Olhem como é que terminou o mais velho. Nós não conseguimos aprender com os nossos erros. Já o dissemos várias vezes aqui, aliás, na Assembleia. Os primeiros 2 anos de governação. Um esclarecimento. Depois dos 30 dias de consultas, quando é que dá entrada a essa vossa proposta ao Parlamento? Vamos lá ver. Hoje 5 de março,
vamos partir do princípio que a consulta termina 30 dias depois, é 5 de abril. 5 de abril vai ser feriado. Portanto, e aqui é importante dizer que na primeira semana de abril, os deputados do grupo parlamentar estarão nas 18 províncias que ele queria especificar. Portanto, de 1 de abril a 7 de abril estaremos a trabalhar nas 18 províncias do país. Os dias 1, 12 e 3 é para escutar as pessoas. Portanto, 4 de abril é feriado, 5, o feriado é dia 4, mas também faz-se ponte para dia 5. Vamos trabalhar no final de semana para cada grupo que trabalhar numa província vai consolidar o resultado da sua auscultação. Nos primeiros dias de abril, da outra semana, 8, 9, os deputados todos já estarão em Luanda, as delegações estarão em Luanda. Vamos recolher a contribuição, a equipe técnica vai recolher toda a síntese da auscultação no país e eu acho que em 5 dias, no máximo, teríamos consolidado as contribuições em condições de dar entrada. O certo é que vamos agendar com caráter de urgência. Na plenária do mês de abril, o projeto vai ser discutido. Este é o horizonte que eu posso avançar. Sr. Presidente, se me permitisse, eu queria fazer uma pergunta que está fora do tema, se me permitisse. Eu chamo Joaquim Cabanzo, do Jornal de Angola. Eu queria ouvir um pouco o senhor a falar sobre o caso do Mangenas, já que é um caso badalado, um caso mediático, e já houve mesmo pessoas que disseram que as igrejas, os partidos não tomaram posições. Eu aproveito essa oportunidade para que o senhor se debruce sobre o assunto, uma vez que um angolano, um patriota. Obrigado. Muito bem. Senhor jornalista, o ano passado, no mês de março, abril ou maio, um desses 3 meses, abril, ok. O grupo parlamentar da UNITA mandatou uma delegação de 3 deputados. Uma das deputadas está aqui. A própria. Okay. Mandatou uma delegação de 3 deputados que se tinha deslocado à República de Moçambique. E aqui posso dizer de viva voz, não tivesse sido a defesa de um cidadão, questões de justiça com a justiça, atenção, quero deixar bem claro isso, não fosse a defesa dos deputados do grupo parlamentar da UNITA, o cidadão teria sido extraditado o ano passado, em clara violação à lei. Alguém que foge de um país porque está a ser perseguido, ameaças de morte, deve ser protegido. Quis buscar proteção nos órgãos do Estado e confrontou-se com uma dura realidade. Lá onde queria recorrer, a pessoa que encontrou, no dia anterior, foi a mesma que eu quis, isso que ele nos disse, quis eliminar. Entendeu que não tinha condições de ficar no país. Fugiu. Moçambique é um Estado autocrático, tal como Angola. A República quis extraditar o cidadão. Veja a malandrice. Todo o processo, alguém que tenha cometido crimes, tem que responder. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas não precisamos usar truques. Num domingo, enviaram um avião presidencial, é o que se escreve, para ir buscar um cidadão. Avião presidencial. É muito grave. É muito grave. Se fosse feito de forma legal, podiam ter enviado, podia ter vindo mesmo num voo de carreira, normal. Evitar gastar dinheiro. Por que temos que gastar dinheiro assim? Com tantas preocupações. O Estado gasta 50 mil, 100 mil dólares, 150 mil dólares para buscar 3, 4 cidadãos, ou um cidadão e a sua família. É necessário, é excessivo. Vamos aos factos, senhor deputado, senhor jornalista. Nós, enquanto deputados, representamos a todos, cidadão angolano, todo cidadão. Tanto aqueles que estão a ser acusados pelo cidadão Mangenas,
como o próprio cidadão que acusa, nós representamos a todos. A única coisa que o grupo parlamentar da UNITA exige, é justiça e tratamento. Os casos denunciados pelo cidadão são públicos, são graves, sejam investigados. Sejam investigados. E aqui um conselho até podíamos dar à Procuradoria-Geral da República. Se o SIC está a ser acusado, altos oficiais do SIC estão a ser acusados, não deve ser o SIC a investigar. Não deve ser o SIC. O processo de investigação fica logo viciado. Por que não a PGR a fazer isso? Portanto, nós só queremos que a justiça seja feita. Portanto, do ponto de vista político, nós não fazemos outras considerações. São genéricas, nós fazemos. Mas, em tudo, é preciso defender a vida das pessoas. É preciso defender a dignidade da pessoa humana. O grupo parlamentar fez uma nota de imprensa há sensivelmente 5 dias. Aquela é a nossa posição e aqui estamos a reiterá-la. A justiça pela justiça. A política para os políticos. Nada de judicialização da política, nem politização da justiça. É a nossa posição. Senhor Presidente, José dos Santos, jornalista da televisão pública de Angola, eu já me acho ultrapassado em algumas questões que os meus colegas colocaram, mas há uma pergunta, se calhar, é pertinente, e eu queria ter o esclarecimento do Presidente sobre a implementação das autarquias. Parece que fica-se aqui com a ideia de que é a melhor ou a única forma de se resolver os problemas que enfrentam a população. Então, se calhar um esclarecimento na qualidade não só de político, mas também como académico. Muito bem. Senhor jornalista, vamos aqui deixar os termos bem claros. Não é a única, mas é a melhor. Não é a única, mas é a melhor. O modelo de concentração, de centralização, concentração do poder, centralização administrativa, que Angola implementou durante 50 anos, falhou. Vamos aos exemplos práticos. Exemplos práticos. Todos os Estados democráticos do mundo, são desenvolvidos. E com uma particularidade, são descentralizados. Tanto alguns são unitários, mas descentralizados, outros são federados. Obviamente, os Estados federados também são descentralizados. A Alemanha, a maior potência da União Europeia, é um Estado federal. Ampla descentralização. Na Europa, temos outra grande potência, a própria Inglaterra. A França. Okay? A Itália. A Espanha. As potências todas, os países mais desenvolvidos da Europa, são, felizmente, descentralizados. Sejam eles na perspectiva do Estado unitário ou Estado federado. América, dispensa comentários. O Japão. O Canadá. Os países mais desenvolvidos do mundo são Estados democráticos, com a componente descentralização. Atenção. Até Estados autocráticos, como o Irão, a China, a Rússia. Muito bem, a grande escola do MPLA é a Rússia. Até a Rússia tem autarquias. A Rússia tem autarquias. Não vamos dar muitas voltas. A Rússia tem autarquias. Então por que não aprendemos com a grande escola da Rússia? Se é a escola do MPLA. Por que não cumprimos? Por quê? Cuba, o grande aliado,
Histórico, não é isso? É isso, Padilha. Tem autarquias. Mesmo com um partido político. Mesmo com um partido político. Significa que está provado. A Coreia do Norte, também outra escola de Angola, tem autarquias com um único partido político. Está provado em todo o mundo. A África toda. Não vale a pena citar aqui os nossos países irmãos, não vale a pena. Só. Até o regime do apartheid. Okay. Tinha autarquias. Sim. Aquele regime todo, rejeitado, também tinha autarquias. Aqui os nossos vizinhos todos têm autarquias. Não é possível. Caro jornalista, como é possível o Presidente da República decidir sobre a colocação de um chafariz no município do Revungo? Este é um modelo centralizador. Por que, meu Deus? O Presidente faça coisas grandes, questões do Estado, a defesa, a macroeconomia, a grande cooperação, relações externas, as grandes coisas ficam com o Estado. Agora, cuidar das creches, o saneamento. Senhor jornalista, por que aqui em Luanda, o modelo de limpeza não funciona? Porque depende do governo provincial. Como é possível que limpar na comuna ali do Sambizanga, dos como? Golaquiluange. Depende do governo provincial. Como é possível assim? Estamos atrasados. Mas muito atrasados mesmo. O saneamento, o posto de saúde, não pode depender da ministra, não pode. É o administrador local. Portanto, o melhor modelo é a autarquia, é a descentralização. E, meus irmãos, não é uma mania, vamos dizer assim, vamos usar termos mais simples, pessoas. Não é birra, como se diz também ali na gíria, não é birra. É o que a Constituição da República manda fazer. Senhores jornalistas. Agora, fazer o contrário é fazer gestão do poder. É simplesmente fazer gestão do poder. Artigo 218, vamos aqui nas autarquias. Meu Deus. Agora, felizmente, e eu aqui vou dizer alguma coisa aos seus jornalistas. Está aqui. A partir do 213, eu abordo o poder local. Vamos aqui avançar num dado dos seus jornalistas muito importante. Em 2021, na fase da discussão, a revisão da lei, a revisão da Constituição, nós tínhamos razões bastante fundadas para votarmos contra. Tínhamos razões. Mas o governo acolheu uma iniciativa da UNITA, fazer o Banco Central um banco independente. Não está da forma como nós queremos que fosse, não está, mas pronto, aceitamos. Mas a razão principal que fez com que nós votássemos abstenção é o facto de termos inserido no texto constitucional uma norma clara. Institucionalização efetiva das autarquias locais. Os estrategas do regime só se aperceberam da gafe depois da votação. Não sabiam porque que nós votamos a abstenção. É só por causa disso. Não há mais lugar para gradualismo territorial. Não há. Fica mesmo claro. O texto constitucional é taxativo. É uma ordem. Institucionalização efetiva das autarquias locais. Ponto final. Vamos. Por isso que nós perguntamos ao senhor ministro. Ele sabe. O senhor ministro sabe.
Por isso, essa proposta de criar, quando o governo diz que 164 municípios não têm condições, por isso vamos ao gradualismo, eles queriam fazer uma manobra. Quando o presidente propôs a retirada do gradualismo no 242. Mas nós estudamos as coisas. Avançamos com este pormenor. Institucionalização sim, mas tem que ser efetiva. Ali, não, porque fica só assim, não. Constou. Agora aprovamos, sim. Já não podemos recuar. Não haverá, não se pode mais recuar. Portanto, os senhores jornalistas transmitam aos angolanos. Não há espaço para gradualismo territorial. Não há mesmo, não há. São 164 municípios, são 164 autarquias. São 325 municípios, são 325 autarquias. Não há. E quanto a isso, não há discussão. Não há discussão. Vamos às autarquias. Isso até vai trazer vantagens ao próprio MPLA. O MPLA vai aproveitar regenerar. Muita gente são indicados administradores só porque são bons militantes do partido. Os mais capazes, os mais incompetentes, que não fazem bajulação, não são nomeados. E nós temos visto a Assembleia Nacional tem servido como um bom palco para ir depois para o governo. Não porque a pessoa está capaz, mas porque... vai ser bom para o MPLA. Quem governar mal não é reeleito. Quem governar bem é reeleito. Faz bem. E com você que está a ser eleito pelo povo, está mais comprometido. E sente-se mesmo orgulhoso, honrado, por ter sido a escolha do povo. Faz bem. Agora, ser nomeado... Vamos às autarquias. Não há mais espaço para fugirmos. E queremos reiterar aqui: a divisão política administrativa é um atentado ao Estado democrático e de direito. Tem que ser travada com a mobilização da cidadania. O adiamento das autarquias também tem que ser anulado. Não se pode permitir. Obrigado pela atenção dispensada.